What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about a topic that is just amazing. E ele vai mudar a sua percepção dessas palavras em inglês. Are you ready for that? Check it out. As I told you before, this video is very important. Many people think that these expressions in here with these words are just informal, but actually they're not. So for that, I'm going to use Portuguese so that all of my Brazilian people can understand. Essas expressões, elas são usadas de uma forma reduzida. E muitas pessoas tratam essas reduções como se fossem gírias ou informais. Mas na verdade é apenas uma forma de dizer, uma forma de junção. E para a gente falar de junção, a gente precisa falar sobre connected speech. Connected speech também é traduzido como discurso encadeado. Então, quando a gente está falando qualquer língua, a gente faz algumas junções. Por exemplo, por exemplo. Não é por exemplo, ou por exemplo, ou por exemplo. É por exemplo. Então, a gente fez uma junção. Essa junção de consoante e vogal é chamada de linking sounds, ou seja, sons que são linkados. A gente faz a junção das consoantes com as vogais. Então, terminou em consoante e começou com vogal, a gente junta. Linking sounds. Só que nesses exemplos, a gente tem algumas palavras como have to. Have to. Vamos pensar. Pessoal, have to. Esse to não é pronunciado to. Ele é pronunciado com um schwa. Então a gente fala t. E outras pessoas falam t, com o schwa. Então você pode tirar esse schwa ou deixar ele lá. Mas nesse caso a gente não vai usar a pronúncia to, por mais que a pronúncia to exista, beleza? Então você pode falar have to. Eu tenho que ir. I have to go. Em inglês não é assim que funciona. A gente não fala todas as palavras como se elas tivessem a mesma relevância na frase. I have to go now. A gente fala assim, ó, I have to go now. I have to go now. Mas isso é um papo para depois. Mas olha só o que aconteceu com to, que não é uma palavra relevante para essa frase. Ele foi reduzido para t. Então, ao invés de falar have to, a gente fala have to. E o que aconteceu com o V? O V ele mudou para o som de F, porque o V e o F, eles são pares mínimos. Um é vibrado, a gente pode sentir aqui na garganta, que é o V, e o outro é desvozeado, que não vibra. Então a gente fez uma troca de V para F. Mas por que a gente fez isso? Porque logo em seguida a gente tem o T, que também é o desvozeado. Isso é chamado de assimilation, ou assimilação. Um som assimila com o outro e troca esse som. Então o V mudou para F. Então ao invés de falar have to, a gente fala have to. I have to go virou I have to go. I have to go. E o que será que acontece com going to, want to, trying to and need to? Let's check. A gente já aprendeu que going to é usado para o futuro. Então, quando a gente vai falar que a gente vai fazer uma coisa, a gente fala I am going to do something. I'm going to go to the mall. I'm going to play soccer. I'm going to record a video. I'm going to talk to my subscribers. I'm going to like this video, subscribe to the channel, and click on the bell down below so then you can receive the notifications. Vai ou não vai? Já pode fazer. I'm going to. Olha só que legal. A palavra going, ele termina com um som que é o nha. A nossa língua, o meio dela vai lá pro palato mole, que é a parte lá de trás do céu da boca, aquela parte mais molinha, você pode sentir. Então ela vai dobrar dessa forma. É a mesma forma que a gente dobra quando a gente vai falar nha. NH em português. Então você falar assim, ó, beijinho, beijinho, sinha, nha. Esse nha, nhi é o som do ing. Então a gente não fala going, a gente fala going, nha. E quando a gente tem esse som de nha e ele vem antes de um T, esse som
ele pode mudar para o N. Então você vai escutar pessoas falando going e pessoas falando going, with the N sound. Going, going. E aí o que acontece com o T? Peraí, o going pode mudar para going e ele vem antes de um T. Então esse T vai ser neutralizado pelo N. Por quê? Porque ambos são produzidos na mesma parte da boca. A gente chama isso de ponto de articulação. Então é aqui, ó. Nesse quebra-molazinho que a gente tem atrás dos dentes superiores aqui, ó. Chama alvéolo. Então a gente faz assim, ó. Olha a produção do T e do N, ó. Tá. Olha a língua. Tá, tá. Agora olha a língua de novo, ó. Na, na, na. Então eles são produzidos no mesmo lugar. É o mesmo ponto de articulação. Então a gente não precisa falar os dois sons. A gente fala só um. Nesse caso, o T é neutralizado. Então ao invés de falar going to ou going to, a gente fala gonna, gonna. Entendeu por que ele virou gonna? Então olha só, a gente viu como que isso acontece. Então, going to vira gonna. Não porque é informal ou porque é uma gíria. É só porque é uma forma que o nosso corpo faz para anular alguns sons. E aí a gente tem esse som que é muito natural. I'm going to work. I'm gonna work. I'm going to tell you a joke. I'm gonna tell you a joke. I'm gonna tell you a joke. Sound good? O que acontece com o want to? Let's check. Olha só, no caso do want to, o que a gente já tem? A gente tem a palavra want, que termina com T, a palavra to, que começa com T, então a gente tem o mesmo som. Você tem o mesmo som, eu não preciso pronunciar duas vezes. A gente faz a junção, o linking sound, e aí a gente fala want to, want to. Então, want to, não, want to, want to. Beleza. Mas want tem um N e um T. Se no going to virou gonna, então por isso que o want to vira wanna. Sim, porque o N, que tem o mesmo ponto de articulação do T, anula o som desse T e a gente junta. Então fica wanna, wanna. Eu quero viajar no fim do ano. I want to travel at the end of the year. I want to travel at the end of the year. I want to travel at the end of the year. Hey, do you want to travel in the end of the year? I do. Let's see what happens to need to. Need to é precisar de algo. Vamos pensar nas palavras. Need termina com som de D. E to começa com som de T. O som é D e T. Olha, legal, eles são pares também, igual o F e V. O T é desvozeado, sem vibração, olha. Mas o D é vozeado. D, D, D. Mas agora eu quero que você preste atenção onde que esses sons são produzidos. O ponto de articulação de T e de D, D é o mesmo. Então um vai anular o outro. Então a gente vai fazer um som. Ao invés de falar need to, esse D desaparece e a gente fala need to. I need to go. Need to go. Need to go. Só que olha só que aspecto interessante. Se a gente tem need e a gente tem uma vogal aqui, to, a gente tem uma outra vogal no final de to. Aqui no meio a gente tem só um som, que é o som de T, que a gente viu que ele já anulou o D. Need to virou need to. I need to go. Need to. Se a gente tem um T entre vogais numa sílaba átona, ou seja, numa sílaba fraca, que não é a sílaba tônica, esse T vira flap. Flap é o som de R. É o mesmo som que a gente tem em português para arara, Pará, Paraíba. Então o need to virou need to, que vira nira, nira, nira. Por isso que a gente tem aquela música assim, ó. I need a girl to ride, ride, ride. I need a girl. Mas teacher, nesse caso é need a. Exato. Esse a é o schwa. E o need to é mesmo to vira t, que é o schwa. O t virou flap. Então need to e need a são pronunciados da mesma forma. I need a girl. I need to go. Need to, need a, pronunciados da mesma forma. Alright? Let's check the next one. Peraí, se going to vira going to
que pode ser going, que vira gonna. O que acontece com trying to? Trying to. Eu posso usar o N, trying to. Esse to vira to, trying to. O N, ele vai neutralizar esse T do to, vira trying. Yeah, trying to, pronúncia trying. Então eu falo assim, eu tô tentando mexer nesse celular. I'm trying to work with the cell phone. I'm trying to work with the cell phone. I'm trying to work with this one. Sound good? And I have bonus. Mas antes do bônus, não se esqueça, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e escreva seu comentário com essas expressões. A gente precisa colocar em prática o que a gente está aprendendo. Esse aqui é um extra for you. Let's go. Ó, então a gente começou o vídeo com have to, que a gente viu que vira have to. Só que have to é uma expressão usada no inglês americano. Já no inglês britânico, a gente usa a expressão have got to. Have to no inglês americano, have got to no inglês britânico. Have to virou have to. Have got to vira I've got to. I've got to. I've got to go. I've got to go. Got to termina com T, got, e começa com T, to. A gente não pronuncia duas vezes, não fala got to. A gente juntou e fala got to. Mesmo no inglês britânico, fala assim, não, esse negócio de redução é coisa de americano. Não, é coisa de quem fala qualquer idioma. A gente vai juntar. Have got to vira got to. I have to go. I have to go. I've got to go. I've got to go. Só que no inglês americano, eles também usam a expressão got to para falar have to. Eles tiraram esse have do have got to e virou só got to. Só que o que acontece? Got to. Esse T está entre duas vogais numa sílaba átona. Então esse T vira o flap, o som de arara. Então got to vira gotta. Gotta. Não, mas por que é gotta e não é gotta? Porque o to tem som de schwa, que é a. Então a gente fala t, gotta, gotta. I've got to go. I got to go. I gotta go. I gotta go. Então as expressões são have to, have to, going to, gonna, want to, wanna, need to, needa, trying to, tryna e got to, gotta. Quero ver seus comentários aí. Use the expressions. I'll see you in the next video. Peace.